Esta aqui é a segunda aula do nosso curso de Introdução à Lógica Matemática Básica. E no começo dessa aula aqui eu quero falar sobre as componentes de uma proposição composta. Nós vimos na aula passada que uma proposição composta é aquela que eu posso dividir essa proposição em outras duas. Na verdade, entendam, tá? Na verdade, eu posso dividir não ela só em duas partes, mas fica entendido que eu posso dividir em mais, porque a partir do momento que eu divido essa proposição P em outras duas, pode ser que pelo menos uma dessas partes eu possa dividir em outras duas, e essa outra ainda em outras duas, e aí vai, tá? Claro, com uma quantidade finita de divisões sempre. Pois bem, como estava falando para vocês, uma quantidade finita de divisões. Vai chegar um momento em que eu vou chegar naquelas proposições que eu não posso dividir mais, as proposições atômicas. Pois bem, essas proposições atômicas são aquelas que eu vou chamar de componentes da minha proposição composta. Ou até digo, no caso de proposições simples, a componente é a própria proposição. Como uma molécula, Uma molécula é constituída de átomos, posso dividir praticamente essa molécula em várias partes até chegar nos átomos que eu já não posso dividir mais, pelo menos teoricamente. A ideia é essa. Pois bem, muitas vezes, para representar isso, por exemplo, uma proposição composta P, que tenha componentes, por exemplo, N componentes, eu vou escrever muitas vezes dessa maneira. Deixa eu só aqui escrita um pouco. A proposição P, então, que tenha N componentes, eu posso colocar aqui as componentes sendo P1, P2, P3, Pn, tá? Entendeu? Tá, então daí cada uma dessas pequenas proposições aqui, P1, P2, que são indexadas, são as componentes da proposição. Deixa eu colocar para vocês aqui um exemplo. Depois eu volto para essa notação aqui. Então, exemplo 1. Vamos pegar aqui uma proposição composta P, que será escrita como sendo 2 mais 2 é igual a 4, ou o Sol é um planeta. Ok? Vejam, essa proposição aqui pode ser dividida em duas. Em 2 mais 2 é igual a 4. E também o Sol é um planeta. Então vou chamar 2 mais 2 igual a 4 como sendo um P minúsculo. Então 2 mais 2 é igual a 4. E vou colocar o Sol é um planeta como sendo um Q minúsculo. Vejam, essas duas proposições aqui, o P e o Q minúsculos, são proposições atômicas. Eu já não posso dividi-las em outras duas. Por exemplo, no caso aqui dessa proposição P minúsculo, se, por exemplo, eu tirar aqui esse primeiro 2, o que eu fico? Com mais 2 igual a 4, que não faz sentido. Se eu tiro o símbolo de mais, fico 2, 2 igual a 4. Também não faz sentido. Se por acaso eu tirar esse 2, 2 mais igual a 4, também não. Se eu tiro o sinal de igual, 2 mais 2, 4, tá? Não faz sentido. Mas muitas vezes tem gente que fala dessa maneira, sim, mas fica subentendido igual. Se tirar essa parte do subentendido igual, não faz sentido nenhum.
Se eu tiro 4, fico 2 mais 2 igual. Igual ao quê? Né? Então já não posso dividir. Da mesma maneira, vocês podem ver que o Sol é um planeta, eu não posso subdividir essa proposição em outras duas. Pois bem, temos aqui então as duas proposições atômicas que constituem praticamente a proposição P. Elas são chamadas então do que? De componentes dessa proposição P maiúscula. Então, a proposição P minúsculo e Q minúsculo são as componentes de P maiúsculo. Tá? E nesse caso aqui, como eu estava colocando para vocês a anotação antes, eu posso escrever dessa maneira, vou colocar aqui no final. P, eu posso colocar como sendo, se eu quiser enfatizar quais são as componentes, P, Q. Ok. Um outro exemplo, eu vou citar agora. Exemplo 2. Se 2 pertence aos naturais, então 2 na quarta pertence aos naturais, ou 1/2 pertence aos inteiros. Tá? Eu vou só fazer o seguinte, só para um pouco de estética, eu vou colocar esse meio mais perto aqui do 2 na quarta pertencente aos naturais. Futuramente vocês entenderão por quê. Tá? Então, meio pertence aos inteiros. Então, olha só, a proposição é a seguinte. Se 2 pertence aos naturais, então 2 na quarta pertence aos naturais, ou meio pertence aos inteiros. Vejam, é uma proposição composta, sim, tá? Nós podemos subdividir essa proposição aqui da seguinte maneira. Primeiro, se quiserem, olha só, estou usando aquela definição que eu deixei para vocês no começo, literalmente, olha só. Dividir em duas, sim, em 2 pertences naturais, e outra proposição seria 2 na quarta pertences naturais ou meio pertences naturais. Muito bem. O 2 pertence aos naturais, desculpe, meio pertence aos inteiros, tá? Desculpe. O 2 pertence aos naturais, eu já não posso dividi-la. Entretanto, essa outra proposição aqui, 2 na quarta pertence aos naturais ou meio pertence aos naturais, eu posso ainda subdividi-la novamente. Essa segunda proposição aqui, ela não é uma proposição atômica. Porém, eu posso subdividi-la em outras duas, em 2 na quarta pertence aos naturais e meio pertence aos inteiros, e aí sim tenho duas proposições atômicas. Então, eu posso, de modo geral, dividir essa proposição P maiúsculo em 2 pertence aos naturais, 2 na quarta pertence aos naturais e meio pertence aos inteiros. Tá vendo? Em 3. Estas aqui são os componentes. Vou chamar de componentes, tá? Da proposição composta P.
E nesse caso eu posso colocar a proposição, né, se eu quiser enfatizar quais são os componentes, como sendo P, Q e R. Ok? Certo? Então, era basicamente isso, né? Queria colocar para vocês. Então não é à toa que as proposições compostas são também chamadas de proposições moleculares, tá? Assim como uma molécula é constituída de átomos. Deixa eu só deixar aqui para vocês uma palavra sobre fórmulas lógicas, tá? Eu não vou me estender muito. Eu só quero fazer uma distinção aqui. Tá? Então não se preocupem, esse é um tópico que depois eu vou falar com mais detalhes, possivelmente na terceira aula, tá? Aqui eu só quero fazer uma distinção, tá? Vejam bem, a partir do momento que eu digo para vocês, por exemplo, peguem uma proposição π. Bem, este π, literalmente, ele não é uma proposição, mas ele representa uma proposição qualquer. Entenderam? Querem ver? Olha só, vamos fazer aqui uma analogia. É a mesma coisa que quando eu digo para vocês, tome um número x real. Ok? Bom, esse x, ele em si, não é um número, mas ele representa algum número. Ok? Ele é o que, na verdade? Ele é uma variável. Entenderam? Agora, claro, a partir do momento que eu defino quem é esse x, por exemplo, eu coloco lá que x é igual a 4. Então, eu estou atribuindo a essa variável um número. Entenderam? O x e esse x vai ser igual a 4. Tá? Eu defini quem que vai ser o x. Agora, ele em si não é um número. Porém, vou repetir, representa qualquer número. Qualquer número. A mesma coisa ocorre em lógica. O P em si não é uma proposição, literalmente, mas ele representa qualquer tipo de proposição. Tá? A partir do momento que, por exemplo, eu defino quem é o P, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, aí sim, né, estou atribuindo a esse P uma proposição, certo? Então, é uma diferença até um tanto sutil e que eu fico às vezes até com receio que confunda o entendimento de vocês, tá? Mas, por favor, fique claro, entenderam? Tá? Essa distinção que há entre a variável e um número, tá? E claro, por vezes eu vou chamar aqui, por exemplo, P, né? Como sendo, a proposição, toma a proposição P, entendam. Essa proposição, esse P representa qualquer proposição. Não é, digamos, não é tão errado falar isso. Mesma coisa quando eu digo tal um número x real, tá? Não é que o x em si, tá? Na verdade ele eu posso pensar que ele está representando um número, mas não que o x em si seja um número, tá? Certo? Bem, para distinguir isso, tá? Uma proposição concreta, vou colocar dessa maneira, com a sua representação, com uma variável que representa, tá? Nós vamos chamar essa parte P de uma fórmula. Nesse caso, esse P será uma fórmula atômica, tá? Como falei para vocês, né? Eu vou apenas
deixar essa introdução para vocês só para distinguir a variável de proposição em si, tá? Porque eu vou falar mais sobre fórmulas no futuro. Só quero que vocês saibam, por enquanto, aqui, as chamadas fórmulas atômicas, tá? Então, repetindo, P, Q, R, F, T, o que for que eu estiver usando aqui, não é literalmente uma proposição, mas representa uma proposição, tá? E não está tanto errado falar, por exemplo, tome uma proposição P, ok? Certo? Essas representações das proposições aqui é o que eu vou chamar de uma fórmula lógica atômica. Eu acho que com essa base aqui que vocês já vão saberem o que vai ser então uma fórmula lógica composta, tá? Ok? Bom, e vamos para o essencial da aula de hoje, que eu quero falar, né? A parte, não digo tanto essencial, mas a parte que mais importante que eu quero abordar, tá? Tudo aqui, na verdade, é essencial, que são os conectivos. Ok? O que são os conectivos? Lembrando, são palavras ou símbolos que, com base um conjunto de proposições, geram outras proposições. Ok? Então, nós vimos na aula passada, até vou pegar aqui como exemplo, vocês podem tomarem, só deixa eu falar uma palavra antes, vocês podem tomarem aqui, por exemplo, no exemplo, voltando por exemplo 1, o ou é um conectivo, tá? Eu pego duas proposições, 2 mais 2 igual a 4 e o Sol é um planeta, e formo uma terceira proposição com esse ou. Vejam, essa proposição P maiúsculo é uma proposição só, tá? Ela pode ser dividida em duas, mas não é duas proposições. Ok? Elas estão ligadas ali. Por qual palavra? Pelo ou. Então, com a ajuda desse ou, que é um conectivo, com duas proposições eu formei uma terceira. Tá? Mesma coisa para cá. Para essas próximas palavras que veremos aqui. Bom, em lógica, há 5 conectivos que eu vou chamar aqui, né, de essenciais. Nesse curso a gente vai ver esses 5 essenciais e eu vou colocar às vezes um sexto, tá? Que não chega a ser tão importante, né? Já vejo que tem alguns autores até que, não que eles omitem, mas rebaixam ele para um nível praticamente de um exemplo, tá? Mas eu vou colocá-lo aqui volta e meia, algumas vezes, né? Então, os principais conectivos são os seguintes. Primeiro, a negação, que vai ser dado pela palavra não, representado por esses símbolos aqui. Tá? Essa chave aqui, ou tio. Tá? Eu já vejo que na literatura ultimamente está sendo muito mais usada essa chave. Tá? Mas esse tio aqui
eu volta e meia uso ele. Tá? Então, saibam desde já que usando este símbolo aqui ou este, estou trabalhando com a negação da proposição. O outro, que vai ser a conjunção, representado pela palavra e cujo símbolo é, aqui alguns chamam de chapéu, outros chamam de cunha, tá? Mas esse símbolo aqui, como se fosse um V para baixo, né, de ponta cabeça. Temos depois a disjunção, representado pela palavra ou e simbolicamente, né, pelo chapéu invertido, o cunho invertido, tá, como queira, que é parecido com uma letra V, mas não é literalmente a letra V, tá, é algo parecido. Imaginem o chapéu, tá, que vocês usam lá na acentuação das palavras, só que invertido, tá, de ponta cabeça. O próximo é a condicional, você vai representar aqui como sendo se, proposição, então, proposição. E vai ser representado por uma flecha da esquerda para a direita. Depois, a bicondicional, que vai ser usado por uma palavra que não é muito usada em português, que é o se então. Melhor, desculpa, se e somente se. E que vamos apresentar como sendo uma seta dupla. Tá? Vejam bem o nome. Bicondicional. Duas condicionais. Tá? Bem, então essas 5 aqui são aquilo que eu vou chamar de conectivos essenciais. Tem agora um sexto que não é muito usado. Vou colocar ele aqui. Outra cor. Que é a disjunção exclusiva. Que será dado, geralmente já vi autores colocando dessa maneira, como sendo ou, vejam, no sentido de escolha, e vai ser representado por um chapéu invertido com uma barra embaixo. Ok? Eu vou comentar com ele, acho que minha ideia é de falar, depois da disjunção, já falar da disjunção exclusiva, tá? Como sendo quase uma parte, né? Uma variação da disjunção em si. Ok? Pois bem, como eu falei, eu vou enfatizar esses cinco conectivos aqui. Tá? A disjunção exclusiva, volte e meia eu vou usá-la também. Tá? Mas não vai ser aquela coisa tão enfatizada. Bem, o meu objetivo aqui é que vocês vejam
como que esses conectivos funcionam, tá? Como eu leio alguma proposição com base nesses conectivos e principalmente o valor lógico que eles vão assumirem, tá? Porque na lógica, basicamente, o que a gente está procurando é, mais do que as proposições em si, é saber os valores lógicos que elas podem assumirem. E, a grosso modo, é isso, né? Se eu tenho, por exemplo, um conjunto lá com certas proposições que têm certos valores lógicos, se com essa coisa eu vou conseguir chegar numa outra coisa. Ou até de uma maneira mais grosseira, mas, entretanto, que entende-se bem. Se de repente eu, partindo de algumas proposições verdadeiras, eu chego em outras, o que eu posso concluir para chegar em outras proposições verdadeiras? Entendeu? Então, o que nos interessa mais aqui é o valor lógico dessas proposições do que as proposições em si. Tá? Aí, claro, o que eu falo disso aqui para vocês é a grosso modo. Não é só isso. Mas o que eu considero basicamente a parte mais importante. Pois bem, vamos começar agora vendo a negação. Até uma coisa que, antes de começar, tá? Muitas vezes esses conectivos lógicos, em alguns casos, são chamados também de operações lógicas. Tá? Só a gente tem que tomar um certo cuidado que operações são feitas em conjuntos. E pode ser que eu não consiga trabalhar com o conjunto de todas as proposições. Ou seja, porque essa coisa, proposições, esse termo, me dê algo que seja, digamos, entre aspas, né, mais do que um mero conjunto. Mas a partir do momento que você tem uma quantidade limitada, ou até infinita, de proposições, que eu posso trabalhar com um conjunto, eu posso entender essas 5, esses 6 conectivos como sendo operações lógicas. Principalmente essas 4, se quiserem, essas 5, aqui como sendo operações binárias. O que é isso? Eu pego duas proposições e formo uma terceira. Tá? Essa negação aqui, o que a gente vai ver que já vi algum autor chamando de operações unárias. Né? Eu pego uma proposição, aplico a negação e chego em uma outra. Então, o que eu quero colocar para vocês aqui é ver como essas coisas funcionam. Ok? Se você, fazendo uma analogia, se estivéssemos aqui trabalhando, por exemplo, com as operações de soma e no conjunto dos números naturais, estaria ensinando vocês aqui, né, não só de soma de produtos, as operações de números naturais, seria dizendo para vocês o que é a soma, como funciona a soma, o que é o produto de dois números naturais, o que é a subtração, entendeu? Então vamos lá. Primeiro, começando então com a negação. Eu vou repetir o que eu tinha colocado anteriormente. A negação a gente representa pela palavra não e o símbolo, como sendo essa chave aqui, ou til. Bom, o que é a negação de uma proposição? Dada uma proposição P, ok? Não é errado também pensar, dada uma fórmula atômica P, mas eu vou colocar uma proposição chamaremos de negação. A
proposição eu vou colocar aqui não P ou não P desse jeito. A gente lê não P, tá? Cujo valor lógico é a verdade se P é falsa, entendo naquele sentido que eu falei para vocês. Estou entendendo a proposição aqui como sendo muito mais mesmo da sua semântica, o seu valor, tá? Do que o conjunto todo, que daí envolve inclusive a sintaxe, a escrita, tá? Então, quando falar que uma proposição é falsa, entendo que o valor lógico dela é falso, tá? E o valor lógico será a verdade, ou a falsidade. Caso P seja verdadeira. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui vai ser o seguinte, né? De modo resumido. Se o valor lógico da proposição P é a falsidade, né? Nós teremos que o valor lógico de não P é a verdade. E o valor lógico se o valor lógico de P for a verdade, o valor lógico de não P será a falsidade. Então, em termos de valor lógico, o que faz a negação? Ela troca o valor lógico da proposição. Entendeu? Se eu tenho uma proposição falsa, a negação me dá uma proposição verdadeira. Se temos uma proposição verdadeira, vai me dar o valor lógico da negação como sendo falso. Agora vejam bem, para representar isso, eu vou colocar aqui a tabela verdade. O que vai ser a tabela verdade? É uma tabela em que eu coloco em uma linha, primeira coisa aqui na parte de cima, na primeira linha colocamos as proposições aqui envolvidas P, eu vou colocar aqui seu resultado, não P. E aqui na primeira coluna, onde está o P apenas, a proposição atômica, nós vamos colocar todos os possíveis valores lógicos que o P pode assumir. Então teremos o quê? O P pode ser a verdade ou o P pode ser a falsidade. No caso do P ser a verdade, agora aqui nessa segunda coluna, nós colocaremos o valor lógico que terá o não P. Então, por exemplo, se o P for a verdade, o valor lógico do não P será a falsidade. Ele troca o valor lógico. E se por acaso o valor lógico do P for a falsidade, nós teremos como resposta a verdade. Entenderam?
Então aqui nós temos na primeira coluna todos os possíveis valores lógicos que o P pode assumir, e na segunda os valores lógicos que o não P assume, né? Respectivamente, né? Essa parte de uma atribuição de valores lógicos a uma fórmula é o que a gente vai chamar de uma interpretação para essa proposição. Então, nesse caso, posso ver a tabela verdade como sendo todas as interpretações possíveis para as proposições componentes de um lado e do outro, qual que vai ser a resposta do conectivo, né? Qual que vai ser o valor lógico que os conectivos vão assumirem, né? As melhores proposições com o conectivo assumem, dados os valores lógicos, dadas as interpretações. Eu vou falar mais sobre essas interpretações possivelmente na próxima aula. Ok? Pois bem, só para um exemplo, exemplo 3. Deixa eu colocar aqui para vocês, não coloquei. Isso aqui eu vou chamar de tabela verdade. Vou colocar meio que a grosso modo também. Tabela verdade da negação. Então, exemplo 3. Vamos tomar aqui uma proposição atômica P como sendo o céu é azul. A negação desse P será o céu não é azul, tá? Outra maneira, né? Quando colocar, não é verdade que o céu é azul. Certo? Como eu falei para vocês, tá? Para mim, o que me importa numa proposição é o seu valor lógico, até, na verdade, mais do que isso, a sua semântica. O que essa proposição está querendo falar, tá? Mais do que a sua sintaxe que é escrita, ok? Por exemplo, nessa não P, aqui, nós temos a mesma ideia, né? A mesma semântica. O céu não é azul, ou não é verdade que o céu é azul, como queira, tá? Vocês podem colocar da maneira que vocês acharem melhor, tá? Agora ele tem uma sintaxe diferente, tá? As palavras usadas aqui não são as mesmas palavras, pelo menos na mesma ordem, tá? Usadas aqui embaixo, mas representam a mesma ideia, certo? Do que o céu não é azul, tem uma outra cor, por exemplo, certo? Agora vejam, tomando essa proposição aqui como sendo verdadeira, a sua negação é falsa, ok? Certo? Quem sabe alguém diga, não é que é azul, mas ele só reflete o azul, é qualquer outra coisa. Tudo bem. Então, se quiserem, tomem ela como sendo falsa, vocês vão ver que vão ter uma negação como sendo verdadeira. Entenderam?
Ela troca o valor lógico. Deixa eu pegar uma coisa um pouco mais concreta, que a gente sabe o valor lógico de fato, sem muita discussão. Que, vamos pegar então uma outra proposição que e colocar ela como sendo 2 mais 2 é igual a 4. A negação desse que será a proposição, bem, vocês podem colocar como sendo 2 mais 2 não é igual, 2 mais 2 não é igual a 4, ou se quiserem, 2 mais 2 é diferente de 4, entendendo o quê? Que diferente significa dizer que não é igual, né? Por definição, então vamos ter aqui que 2 mais 2 é diferente de 4, né? Agora, se quiserem colocar aqui 2 mais 2 não é igual a 4 escrito, podem colocar. Podem colocar também não é verdade que 2 mais 2 é igual a 4, como queiram. Repetindo, para mim o que importa é a ideia. Vejam, essa proposição que, a partir daquilo que eu falei para vocês na aula passada, ela é verdadeira, sem discussão. Tá? O valor lógico da sua negação, por sua vez, então será falso. Deixa eu colocar para vocês mais uma proposição aqui, uma proposição R, que será log na base 2 de 16 é igual a 3. A negação de R será que o logaritmo de 16 na base 2, é diferente de 3. Ok? Então, creio eu que vocês sabem o que é um logaritmo. Se vocês não souberem, tudo bem, tá? Vocês podem verem aqui depois, ou verem pela primeira vez, ou lembrarem, tá? O log de 16 na base 2 não é 3, ele é 4, né? Só, então, lembrando, isso aqui é dizer que 2 elevado na 3 é 16, o que é falso. Então, já sei que o valor lógico da proposição R é falsidade. Agora vejam, eu digo que é diferente de 3, bem, aí eu estou falando uma verdade. O valor lógico de não R é a verdade. Entenderam? Certo. Aqui vejam, eu coloquei o símbolo como sendo o tio, tá? Não está errado. Se quiserem deixar na coisa padronizada, pode colocar também, sem problema nenhum, a chave, tá? Representa a mesma proposição. Eu vou colocar muitas vezes o tio por costume, tá? Por tempos eu fiquei colocando tio. Então, volta e meia vou continuar colocando tio. Agora vamos pegar mais um exemplo. A proposição F, que será o seguinte: o espaço vetorial normado entendo quem está entendendo com a norma usual, tá? R3 é um espaço métrico completo. Ok? Vejam,
esta proposição aqui. Se vocês não fizeram um curso básico aí de topologia, de espaços métricos, de análise funcional, tá? Eu acho que dificilmente vocês saberão qual que vai ser a resposta, se ela é verdadeira ou falsa. Ok? Mas não importa, tá? Eu só quero que vocês vejam que a negação dessa proposição S será, tá, o espaço vetorial normado R3 não é um espaço métrico completo. Entenderam? Vejam, a partir do momento que vocês sabem se essa proposição S é verdadeira ou falsa, sabem o valor lógico, o não S vai ter o valor lógico contrário. Quer dizer com isso, se S é verdade, não S é falsidade. Se S é a falsidade, não S é verdade. Ok? Eu aconselho que quem quiser aí procure, tá, a resposta. Mas vou falar mais uma vez, tá? Nesse curso não se preocupem, não é um curso de análise funcional, tá? Não é um curso de topologia, não é um curso de espaços métricos, é um curso de lógica. Eu estou colocando aqui uma proposição qualquer e estou colocando a sua negação para vocês verem como funciona, ok? Sem necessariamente vocês precisem saberem qual vai ser o valor lógico, tá? A princípio, nesse caso, ok? Notem que nesses exemplos que estou deixando para vocês, principalmente aqui na proposição P, o que eu fiz aqui para negação? Eu coloquei um não antes do verbo da frase. Vejam só, o céu é azul, o verbo é o é. A negação, o verbo não é azul. Tá? Até aqui para essa proposição, 2 mais 2 é igual a 4. Tem 2 mais 2 é igual a 4. Esse é o verbo. E estou colocando um não. Ele não é igual a 4. Se quiserem colocar um equivalente, é diferente. Aqui, mesma coisa aqui para o espaço vetorial. Tá? Normado R3, ele coloquei que ele é o espaço métrico completo. A negação é que ele não é o espaço métrico completo. Notem isso. Entretanto, isso não é uma regra geral. Certo? Porque, por exemplo, olhem só. Se eu tomar uma proposição U agora como sendo todo ser humano fala inglês, ou sabe inglês, né? Tem influência em inglês, a sua negação vai ser o quê? Note. O verbo aqui seria fala, né? Falar. Então, se a gente pegar essa regra, a negação seria todo ser humano não fala inglês. Mas agora vejam, qual que seria a proposição verdadeira e qual seria a falsa? Afinal, pelo princípio da não contradição e também do terceiro excluído, né? Se uma proposição é verdadeira ou é falsa. Tá? E não há nada além disso.
Então, e claro, como a negação troca o valor lógico, né? Se essa proposição for verdadeira, a sua negação necessariamente é falsa. E se ela é falsa, necessariamente a sua negação é verdadeira. Agora vejam, o valor lógico, deixa eu até colocar, trabalhar com ela com um pouco mais de destaque. O valor lógico da proposição U. A gente sabe que isso aqui é falso. Em todo ser humano tem fluência em inglês. Eu coloquei uma fala aqui só para ficar mais direta. Tá? Nem todo ser humano, então, fala inglês, conhece inglês ou fala fluentemente inglês. Agora, se a gente pensar na negação como sendo todo ser humano não fala inglês, nós temos aqui uma outra proposição também falsa. Entenderam? Porque, claro, existem seres. Agora veja uma palavra. Existem alguns humanos que falam inglês. Que falam, dominam, conhecem, tá? Fluentemente o inglês. Então, calma aí. A proposição é falsa e a sua negação é falsa. Impossível. Tá? Então, qual que é o problema aqui? O problema é que a negação dessa proposição U não é essa proposição aqui. Bem, mas calma aí. Qual que vai ser então a negação? Se é uma proposição, ela tem que ter uma negação. Tá? Precisa ter. E qual que seria a negação de todo ser humano fala inglês? Bem, vejam. Por que essa proposição aqui, U, é falsa? Porque existem alguns seres humanos que falam inglês. Falam fluentemente. Entendem? Tá? Perfeito. Inglês. Ou quase perfeito. Entenderam? Então, a negação nesse caso será o quê? Existem, né? Ou alguns, né? Vou colocar aqui então, na verdade, eu quero enfatizar uma palavra aqui. Existem seres, existem seres humanos que não falam inglês. Na verdade, existem, então, desculpe. Eu me equivoquei, né? Por que essa frase aqui não é verdadeira? Porque existem alguns seres humanos que não falam inglês. Agora, é toda a humanidade que não fala? Não. Alguns não falam. Entenderam? Basicamente, então, a grosso modo, o que estou dizendo para vocês é o seguinte, tá? Que quando eu nego essa palavra todo, isso é o grosso modo, por favor. Tá? Nós temos essa palavra existe, tá? Mas claro, não só isso, aí sim se nega também o restante da frase, tá?
Então, por que todo ser humano fala inglês é uma proposição falsa? Porque existem alguns seres humanos que não falam inglês. E se existe pelo menos um que não fala fluentemente, já é falso. Ok? Deixa eu colocar para vocês aqui mais um exemplo, agora mais próprio da matemática. E já vou encerrar isso aqui. Olha só, algum número real atende a equação x ao quadrado mais 1 igual a zero. Ok. Vejam, é uma proposição falsa, tá? Afinal, se vocês elevarem o número real ao quadrado, tá? Esse número aqui será um número não negativo, maior ou igual a zero. Se vocês somam um número maior ou igual a zero a um número positivo, vocês vão ter um número estritamente positivo. E esse número estritamente positivo não será zero. Ok? Então, qualquer atribuição que vocês joguem aqui para x, para um número real, né, essa equação não será atendida. Bem, e como que eu represento então, já que essa proposição aqui V é falsa, como fica então a sua negação? A negação dela será todo número real, não atende a essa equação, tá? Ou se quiser, não existe número real que atenda essa equação. Mas eu quero enfatizar essa palavra toda, então será todo número real não atende a equação x ao quadrado mais 1 igual a zero. Ok? Entendam também quando eu falar que atende, né? Quer dizer que qualquer atribuição que eu dê a x, essa equação aqui não será atendida. Então, você pode dizer que não atende essa equação, ou então, para todo número real, né? X ao quadrado mais 1 vai ser diferente de zero, tá? Como fala aquilo que eu tinha explicado antes, a semântica é diferente, tá? Desculpa, a semântica não, a sintaxe é diferente, mas a semântica é a mesma, ok? Bom, eu tenho algumas outras proposições conectivos para explicar para vocês aqui, tem ainda 4 essenciais e mais um não tão essencial. Mas esse vídeo já está ficando um tanto longo, tá? Então vou fazer o seguinte, por enquanto eu paro por aqui e eu continuo então na próxima aula. Então, bons estudos para vocês e até breve.